Bom dia, gente. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E eu tô aqui em casa de folga. O pessoal tá dormindo, por isso que eu tô falando um pouquinho mais baixo. Deixa eu arrumar aqui um pouquinho vocês. Por isso que eu tô falando um pouquinho mais baixo. Mas, olha o que eu tô aqui. O meu potinho de uva que eu tava comendo. É cedo, ainda bem cedo. Aí eu acordei, fiz café. Hoje eu tô em casa. Então acordei, fiz um cafezinho, tomei um banho, dei uma arrumada aqui no rosto, né? Porque aparecer aqui pra vocês meio morta é complicado, né? E aí eu tava com sono aí, meu esposo chegou, foi descansar, minha filha tá dormindo, então eu falei, bom, é o momento de gravar um vídeo, né? Eu falei aí nos vídeos, acho que uns 2 ou 3 vídeos pra trás, sobre como ouvir a voz de Deus. E deixa eu ver aqui, senão vai sair o áudio muito ruim, né? Como vocês sabem, eu gravo do celular, então se o áudio sair um pouquinho baixo, aí vocês me perdoem, tá? E já conversamos aqui sobre ouvir a voz de Deus. E eu andei vendo assim alguns vídeos, já vi muitos vídeos de pessoas dizendo assim, ó, e para ouvir a voz de Deus, você precisa colocar ele em primeiro lugar e tal. E é muito verdade, né? Mas eu comecei a perceber que para ouvir a voz de Deus, gente, não basta somente fazer uma lista de prioridade dizendo assim, Jesus, filhos, família, marido, trabalho. Eu comecei a ver que isso não funciona, sabe? Quando eu falo de ouvir a voz de Deus, eu preciso entender primeiro quem Jesus é, né? Eu preciso entender quem Jesus é na minha vida, porque se eu não entender quem ele é, como que eu vou colocar ele em primeiro lugar? Como que eu vou priorizar ele se eu não sei quem ele é? Para mim. Como que eu vou fazer uma lista de prioridades se eu não sei quem eu sou em Cristo? Entende? Para que eu saiba quem Jesus é, eu preciso saber primeiro quem eu sou. Quem eu sou? Eu sou a Eliana mãe, a Eliana na minha profissão, né? Eu sou, para quem não sabe, eu sou enfermeira formada. Então, quem eu sou? Eu sou somente a enfermeira, eu sou somente a mãe, eu sou somente a esposa, né? Eu sou somente a líder de jovem, para quem não sabe também eu sou líder de jovem, eu sou a líder de jovem, a Eliana líder de jovem, eu sou a Eliana que aconselha mulheres, eu sou a Eliana que sou terapeuta, quem eu sou? Né? Primeiro eu descubro quem eu sou. Né? Primeiro eu descubro qual é o meu propósito, para que Deus me chamou. E quando eu descubro quem eu sou em Cristo, né, quem eu sou fisicamente falando, espiritualmente falando, eu preciso me identificar. Né? Depois que eu descobri quem eu sou, peraí, eu descobri que eu sou a Eliana que ora, a Eliana que busca, a Eliana que faz devocional, a Eliana que tem um propósito de alcançar o máximo de mulheres possíveis em Cristo Jesus. Tá, mas quem Jesus é para mim? Porque como que eu vou apresentar um Deus que eu não sei quem ele é? Né? Eu preciso entender quem Deus é para mim. Quem Deus é para mim? Quem Deus é na minha vida? Deus é alguém que me traz prosperidade, tá? Mas é só isso? Não, Deus para mim é alguém que restaurou o meu casamento, tá? Mas ele só faz isso? Deus para mim é alguém que cura, mas ele é só isso? Ele só cura, ele só promove cura, só promove restauração, só promove prosperidade. Porque quando eu defino quem Deus é para mim, quando eu entendo o grau de importância que ele tem na minha vida, acabou. Acabou para o inimigo. Automaticamente o Senhor vai ser prioridade para mim. Eu não preciso fazer uma lista de prioridade automaticamente para mim, eu sei o grau de importância que ele tem na minha vida. Eu sei que ele vem acima e que todas as coisas vêm embaixo. Todas as coisas vêm embaixo. Quando eu sei que ele está aqui, ó, no topo,
e que acima dele não há mais nada, ele está acima de todas as coisas na minha lista, é ele primeiro. Por quê? Porque sem ele não tem trabalho, sem ele não tem vida espiritual, sem ele não tem vida financeira, sem ele não tem marido, sem ele não tem filhos, sem ele não tem trabalho, sem ele não tem saúde, sem ele não tem nada. Não tem nada. Então, quando eu sei quem eu sou em Cristo, não, eu sou alguém que eu preciso de Cristo. Pronto, acabou. Eu preciso entender isso, que eu sou alguém que precisa de Deus. Se eu sou alguém que eu preciso de Deus, que eu preciso de Cristo, que eu sou dependente dele, poxa, gente, as outras coisas se encaixam. As outras coisas se tornam supérfluas diante dele. Se eu pego uma balança e eu coloco Jesus, e eu coloco as outras coisas embaixo, acabou. Eu entendi. Eu entendi que sem Deus eu não tenho mais nada. Não adianta eu querer ter alguma coisa longe dele, porque ele é o tudo. Ele é o tudo. Então eu não preciso fazer uma lista de prioridade, não. Colocando ele, ele é o primeiro. Não, ele é o tudo. Ele não é só o primeiro, ele é o tudo na minha vida. E fora dele não tem nada. Fora dele não tem nada. Quando eu entendo isso, poxa, a minha vida fica muito mais leve. Quando eu entendo isso, a minha vida ela faz sentido. Quando eu entendo isso, quando eu deito para dormir, eu falo, Senhor, o Senhor preparou essa cama para me dormir. O Senhor preparou esse momento para mim. Quando eu acordo, que eu entendo que sem Ele não tem nada, sem Ele eu nem acordaria sequer. Quando eu entendo que Ele é prioridade, que Ele é tudo na minha vida, eu falo, meu Deus, como que pode? Eu venci mais um dia. Chega a noite, eu entendo, eu venci mais um dia, mas eu não venci sozinha, eu venci porque o Senhor estava comigo, porque se eu tivesse sozinha, certamente eu não tinha vencido esse dia. Deus, olha quantas coisas eu consegui fazer com o Senhor. Olha, eu consegui vencer mais um dia de plantão. Eu consegui vencer mais um culto. Eu consegui estar naquele culto, eu consegui cultuar o Senhor, falar que o Senhor era bom. Eu consegui liderar os jovens mais um dia. Eu consegui aconselhar alguém, eu consegui falar do Senhor para alguém. Senhor, olha que maravilha. E o Senhor estava comigo o tempo todo, e o Senhor está comigo o tempo todo. Eu fico vendo quando as pessoas oram, e falam assim, Senhor, se manifeste na minha vida. Ué, mas ele não está na tua vida? Espírito Santo, desça sobre a minha vida. Ué, mas o Espírito Santo não mora em ti? Como assim? Se o Espírito Santo mora dentro de você, como assim? Vem, Espírito Santo. Não, o Espírito Santo precisa habitar dentro de você. O Espírito Santo precisa estar fazendo morada em você. Ah, Helena, mas ele não está, tem alguma coisa errada. Precisamos orar mais, buscar mais, falar mais de Deus. Antigamente eu saía de casa para trabalhar e, como eu falei para vocês, eu saía muito cedo. E eu orava e eu saía para trabalhar. Um dia eu cheguei no trabalho, mas tava aquela confusão. Nossa, e era cedo, viu? Era cedo. Eu tô falando de 6 horas da manhã, 6:30 da manhã para frente. Tava aquela confusão. Cheguei lá, cheguei muito cedo nesse dia. Passei por lá, mas tava uma confusão, gente para todo lado, uma falação, uma confusão. Falei, rapaz, meu Deus, o que aconteceu aqui, gente? Parecia que tinha caído um tornado, sabe? Sabe aquele início de plantão, aquela... Falei, Jesus, o que aconteceu aqui, meu Deus do céu? E passou o dia todo assim. O dia inteiro assim. E aí, falei, meu Deus. Não almocei, sabe? Não tive tempo de almoçar, não tive tempo de respirar. Foi o dia inteiro assim. Eu peguei assim o plantão e passei do mesmo jeito. Vim para casa pensativa. Eu falei, meu Deus, que plantão foi esse, Jesus? Que ninguém teve tempo para nada, a gente teve tempo de... Meu Deus do céu, o que aconteceu? É claro que tem dias que vai ser assim, gente. Tem dias e dias. Tem dias que vai estar tranquilo, tem dias que vai estar um pouco mais movimentado. Mas aquele dia foi um dia estranho.
eu saí com aquela sensação de que tinha deixado coisa para trás, de que não tinha resolvido tudo, aquela sensação, meu Deus, será que vai acontecer alguma coisa na madrugada e amanhã e tal? Do jeito que o plantão começou, eu fiquei junto com o plantão, agitado o dia inteiro. E quando foi à noite que eu fui conversar com Deus, eu falei, Senhor, o que aconteceu hoje? Meu coração está apertado e tal. O Senhor falou para mim, você não me convidou para ir com você. Falei, mas eu orei antes de sair. O Espírito Santo falou, mas você não me convidou para ir com você. Eu sou educado, eu espero um convite. Você não me convidou. Você saiu, mas você não me convidou. Ou seja, o que faltou? Eu falar para ele, Espírito Santo, vamos comigo? Vamos comigo para o trabalho, vamos comigo, vamos sair comigo de mãos dadas, vamos sair comigo juntos. Eu orei, falei, Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por o Senhor estar comigo e tal, que bom que, né, o Senhor preparou mais um dia para mim, mas em nenhum momento eu falei, Espírito Santo, vamos comigo. Eliana, mas você acabou de falar que o Espírito Santo habita dentro de nós. Eu sei, é verdade. Mas o Senhor, ele é educado. Ele é educado. Ele só vai se manifestar na tua vida se você convidar ele. Se você convidar o Espírito Santo, ele é tremendo. Conversa com ele. Não faz somente aquela oração dentro de casa e sai andando, não. Vai conversando com ele. Espírito Santo, que bom que o Senhor está comigo, que bom que o Senhor está aqui. Vamos comigo, Espírito Santo. Vamos comigo para mais um dia de plantão, vamos comigo, né? Vamos comigo me direcionar, me dar entendimento, dar para mim aquilo que o Senhor não deu para ninguém. E eu aprendi. Eu aprendi isso e aprendi com Deus. Aprendi com o Espírito Santo de Deus. A convidar ele para as coisas, a fazer ele ser presente na nossa vida o tempo inteiro. Não é só uma morada que ele faz dentro de nós, mas nós precisamos ativar ele dentro de nós precisamos falar com ele sempre. Não é só entender, ele faz morada em mim, então tá tudo certo. Tá, mas e o relacionamento e o diálogo? Para ter um relacionamento mais caloroso, mais íntimo com o nosso esposo, a gente precisa conversar com ele todo dia, não é? Não é? Você conversa com seu esposo todo dia. Ou deveria conversar todos os dias. Ali ele fala do dia dele, você fala do seu, não é? E todos os dias são assim. Se alguém chegar para você e perguntar, se alguém perguntar para mim, Eliana, do que o Marcelo gosta? Nossa, eu vou saber. Por quê? Porque eu tô com ele todo dia. Se alguém perguntar, Eliana, do que o Marcelo não gosta? Eu vou saber. Afinal de contas, nós estamos juntos todo dia. É impossível. A mesma coisa é para ele. Se alguém perguntar para ele do que a Eliana gosta, ele vai falar, porque estamos juntos todos os dias. Ele me conhece. Temos um nível de intimidade muito alto. Ele sabe exatamente do que eu gosto, eu sei exatamente do que ele gosta. Se alguém perguntar para mim, Eliana, do que a tua filha gosta e do que a tua filha não gosta, eu vou saber. Eu tô com ela todo dia. Eu vou saber. Nós temos um nível de intimidade alto. E Deus? Você sabe do que o Espírito Santo gosta? Você sabe do que o Espírito Santo não gosta, Eliana? Mais ou menos. Pois é. Tá faltando intimidade. Como que eu desenrolo essa intimidade? Falando com ele. Não tem outro jeito, gente. Não tem outro jeito de ter um nível de intimidade com alguém. É o diálogo, é o diálogo, é a conversa diária. E eu aprendi isso. Então, todos os dias que eu acordo de manhã, eu falo, Espírito Santo, que bom que você está aqui. Que bom que você está aqui comigo. Mas vamos comigo trabalhar, vamos comigo nessa tomada de decisão, vamos comigo nesse direcionamento. Me ajuda a me organizar, me direciona a fazer aquilo que é certo, me direciona a fazer aquilo que é correto, que nas minhas decisões o Senhor esteja direcionando, né? Espírito Santo, como é bom ter o Senhor aqui, como é bom o Senhor estar comigo, como é bom conversar contigo, como é bom saber que eu nunca estou só. E ali você vai desenvolvendo um nível de intimidade. Você vai desenvolvendo um nível assim, de intimidade tão grande que vocês viram um só. Né? A gente se torna um só em Cristo. E não tá bom?
Tá ótimo. E aí, quando aparece qualquer coisa fora daquilo que você conversou com ele, fora daquilo que você alinhou com ele, você entende, não, isso aqui tá fora. Isso aqui não vai entrar dentro do meu relacionamento com o Espírito Santo, porque ele não gosta, ele não vai concordar, ele não vai aceitar. Olha que maravilha. Quando você se une, faz um só em Cristo, as coisas de fora não conseguem ganhar espaço. Não consegue ganhar espaço. Não consegue entrar, ainda que seja uma coisa supérflua, ainda que seja uma coisa simples, não consegue entrar. Porque o seu nível de relacionamento, o seu nível de intimidade com ele está tão grande, está tão forte, que você consegue identificar aquilo que não está dentro. É forte, gente. Aleluia, é forte. Relacionamento com Deus é isso. É um nível de intimidade tão forte com ele, tão grande, que você sabe exatamente aquilo que desagrada a ele, você sabe exatamente aquilo que ele reprova. Aleluia. E é assim que ele faz. É assim que ele faz, é assim que ele trabalha. Aprenda a desenvolver um relacionamento com ele, tão íntimo, tão forte, que se qualquer coisa pensar em atrapalhar, não vai conseguir. Porque a voz dele é tão alta dentro do seu ouvido, dentro do seu íntimo, dentro do seu interior, que nada vai conseguir tomar espaço. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Fica na paz de Cristo. Desenvolva um nível de intimidade tão grande com Ele, a ponto de você entender o que Ele está pedindo, entender o que Ele está falando. Tá bom? Fica na paz de Cristo.